Vamos estar lendo neste dia a narrativa de Lucas sobre a transfiguração. Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala a professora Manuela Barros. E vamos estar lendo Lucas capítulo 9, em continuação da nossa leitura do Evangelho de São Lucas. Estaremos lendo do 28 ao 36, como já dissemos, o episódio da transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que falava. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando ele nas nuvens, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Pois bem, estamos adiante de nós em um episódio sobrenatural. Com certeza, muitas das coisas que Jesus fazia eram de esfera sobrenatural, os milagres são coisas sobrenaturais, a ressurreição de alguém que morreu, enfim, mas algo nesta passagem tornou-se ainda mais diferente do que aquilo que os discípulos estavam acostumados a ver Jesus fazer. E olha que ele já operava muitas coisas milagrosas e sobrenaturais. O que aconteceu neste episódio é que, ao eles terem ido com Jesus para orar, eles tornaram-se carregados de sono, ou seja, muito cansados, muito sonolentos, até difícil de entender o que estava acontecendo. No entanto, quando se despertaram no meio deste sono, com certeza a Bíblia nem narra que horas foi, mas eles claramente estavam ainda se despertando, tentando trazer algum sentido ao seu entendimento. Eles olharam para Jesus e Jesus não estava sozinho. Aqui a palavra descreve que haviam 2 pessoas que estavam com Jesus. Ora, descreve que Jesus também estava transfigurado. Esta é a palavra que o texto de 29, do versículo 29, nos afirma. Portanto, ele se aparentava de uma maneira diferente, segundo a narrativa. Nós vemos que havia um resplandecer, uma veste branca, e com certeza na sua feição me faz lembrar a feição de Moisés, mas neste caso ainda mais específico, de uma transfiguração. Nós vemos a feição de Jesus e a presença daquelas 2 pessoas que já haviam morrido, mas que com certeza ali estava uma prova de que não há uma aniquilação, pelo contrário. Eles estavam vivos no sentido de que era conhecível quem eles eram, quem eles foram, e na verdade eles não só foram, eles eram. E estas 2 personagens, estas 2 pessoas, Elias e Moisés, estavam ali, conversando com o Filho de Deus, com Jesus. Mas Jesus, ao falar com eles, não estava de uma maneira normal, mas ele estava aquilo que a Bíblia chama de transfigurado. Ora, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu lia hoje este texto foi pensar no que significava aquelas 2 personagens que Deus escolheu para estarem ali, neste momento, neste relato. E se eu quero lembrar com você, Moisés é o nome que os judeus conheciam relacionados com o quê? Com a lei, isso mesmo. Todos falavam da lei de Moisés, mesmo que a lei era de Deus, ela era conhecida como a lei de Moisés.
Portanto, Moisés era a figura humana que representava a lei. Os 5 livros do Pentateuco que nós conhecemos, da Torá, como os judeus conhecem, estes 5 livros da lei foram escritos por Moisés, a revelação foi-lhe dada a ele era o grande líder do povo de Deus no tempo que Deus deu a lei para o seu povo, portanto Moisés tornou-se um representante da lei. A segunda figura que estava ali era Elias. E quem era Elias? Um dos profetas maiores, o profeta que mais profetizou sobre o Messias, o profeta que o povo judeu reconhecia. Quando alguém perguntou, poucos dias atrás, nós falamos sobre o texto que Jesus perguntou aos discípulos, que dizem as pessoas que eu sou, e eles disseram, uns dizem que você é João Batista, porque tinha acabado de morrer, outros dizem que tu és Elias. Ou seja, entre um profeta que tinha acabado de morrer e estava forte, ainda muito recente a sua história, mas quando eles olharam para trás e pensaram num outro profeta, o primeiro nome que vinha era Elias. Então Elias era o ideal representante dos profetas. Então nós vemos numa representação bíblica e histórica, neste evento da transfiguração, a representação da lei, a representação dos profetas e Jesus Cristo, que era o cumprimento da promessa de Deus de salvação para todos, aleluia, que esperavam com fé em Deus. Agora você veja que estes dois encontram-se com Jesus e o texto nos diz sobre o que eles estavam conversando. Você se lembra? Eu vou levar você lá. No versículo 31 diz, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, o assunto da conversa de Moisés, de Elias e de Jesus era a morte de Jesus. Porque seria, com certeza, a morte de Jesus, querido irmão, querida irmã, é o cerne, é o centro, é o plano mais importante, foi a ocorrência mais importante de toda a história bíblica, de toda a história da humanidade. Não só a lei mostrava como figura o que aconteceria, não só os profetas foram usados para profetizar este dia, esta ocorrência, esta dádiva de Deus, mas estava ali o próprio Jesus e eles estavam conversando sobre aquilo que era o evento mais importante de toda a eternidade, desde que houve a existência do ser humano, a criação do ser humano, foi a sua salvação e esta pelo sacrifício de Jesus. Depois desse aprendizado, eu ainda quero te levar para mais um acontecimento que foi visto ali. Muito bem, Pedro ficou emocionado, disse, vamos fazer uma tenda para cada um, e etc. De repente, uma nuvem cobriu a eles todos, e eles se assustaram, eles temeram. Mas quando aquela nuvem estava cobrindo a todos eles, eu vou te levar de volta ao versículo 35, que pela segunda vez ecoou a voz audível do Deus Pai, que sempre habitou e habita nos céus. Ele não estava presente, apesar de Deus Pai ser Espírito e estar e poder estar presente aonde Ele quiser. Aleluia. Mas não encarnado, não visto com olhos humanos. Mas ali estava presencialmente e, para o nosso entendimento melhor como humanos, audivelmente a voz de Deus Pai, que pela segunda vez na história de Jesus ecoa dizendo as seguintes palavras: este é o meu amado filho, a ele ouvi. Este testemunho era tremendo. Aqueles que ouviram não eram muitos. Pedro, Tiago e João foram os escolhidos para estar juntos naquele evento. E até a palavra de Deus diz que por muitos dias eles nem falaram do assunto. No entanto, o que aconteceu e ficou registrado, se foi maravilhoso para eles, eu quero entender neste dia que muito mais maravilhoso é para nós podermos ler, aleluia, na palavra de Deus. E nós que cremos na veracidade, na infalibilidade do que está escrito nesta palavra,
nós estamos entendendo que Deus voltou a dar testemunho àqueles que viviam, portanto, na vida de Jesus humanamente, caminhando neste mundo, houveram várias formas de testemunho de que Deus Pai, o Criador da vida, aquele que habita em toda a eternidade, apareceu de maneiras extraordinárias na história, na maior parte das vezes através de milagres e operações grandiosas, mas aqui nós ouvimos a voz do Pai, e o que ele falou foi corroborar, aleluia, com aquilo que Moisés representando a lei, porque a lei quem deu foi Deus Pai, daquilo que Elias representando os profetas, porque dos profetas falaram da mensagem que Deus Pai lhes dava para trazer ao seu povo. Deus agora estava encerrando este momento tão especial que marcou o nosso conhecimento sobre a história de Jesus, quando Deus diz: este é o meu filho. Então, quando a igreja fala de trindade, então quando nós falamos que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, nós não estamos falando de teologia, nós estamos falando de uma realidade histórica que aconteceu e que Lucas, que nem estava presente, um historiador, foi cuidadoso para pesquisar, saber, ouvir, ainda que os demais evangelistas, Mateus e Marcos, registram o mesmo texto. Tendo eles vivido e andado junto com Jesus, agora você encontra em Lucas também esta menção, este fato histórico que ficou registrado. E hoje nós sabemos e conhecemos de que Deus Pai deu testemunho de que aquele que estava ali era verdadeiramente o Filho de Deus. E ele disse mais: a ele ouvi. Então esta realidade histórica deve alegrar o nosso coração e a nossa alma, porque deve ser impactante para nós que cremos, que Deus continua a dar testemunha. Deu no Antigo Testamento, deu no tempo que Jesus estava desta forma extraordinária e até hoje de maneira especial pela sua palavra, aleluia. Este testemunho ecoa aos nossos corações e nós conhecemos que esta é a verdade de Deus. Este é um Jesus digno de nós reconhecermos a sua história, o seu sacrifício e as suas palavras, porque Deus Pai deu testemunho dele. Que Deus Pai, aleluia, abençoe a sua vida e a minha vida. Que a verdade do Filho, e hoje que ele está intercedendo por nós, seja de consolo para o nosso coração, e que a presença do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, aleluia, nos esteja fortalecendo a cada dia e alegrando-nos na sua palavra. Tenha um feliz dia na bênção da Santa Trindade. Amém.